dia! Vamos cantar! Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. E ninguém fará igual a você. Pode ser um recado para dar, um telefonema para atender, uma tarefa escolar, ou um chão para varrer. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. E ninguém fará igual a você. Os seus vizinhos vão notar, seu professor vai perceber, os seus amigos vão falar que é diferente o seu viver. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. E ninguém fará igual a você. Você pode ser muito legal e executar o seu dever, mas a vitória no final é Jesus em seu viver. Você pode ser profissional, executar o seu dever, mas o triunfo maioral é Jesus em seu viver. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. E ninguém fará igual a você. Seus vizinhos, os seus vizinhos vão notar, seu professor vai perceber, os seus amigos vão falar que é diferente o seu viver. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. Oi pessoal, oi crianças, tudo bem com vocês? Que saudades, né? Hoje eu vou contar para vocês a história de Josué. Sim, Josué, ele andava com Moisés, ele era um dos auxiliares de Moisés. E antes de Moisés morrer, quando ele já estava bem velhinho, ele ouviu de Deus que a liderança do povo devia ser passada para Josué. Sim, Josué era um servo fiel. Então, quando Moisés morreu, Josué recebeu o livro das leis que havia sido escrito por Moisés. E Josué encaminhou o povo para pertinho do Rio Jordão. Chegando lá no Rio Jordão, eles acamparam antes da travessia do rio, porque era um rio de difícil acesso, era caudaloso, eles iam ter que atravessar. Então o povo ficou ali acampado e ele conversou com 2 espias. Ele pediu que os espias fossem até as terras do outro lado do rio para investigar, para verificar como elas eram, quem habitava lá. E ele pediu também que eles fossem até Jericó e olhassem direitinho como era Jericó. Crianças, Jericó era uma cidade todinha cercada por muros. Pensem, era como se fosse um condomínio fechado, bem gigante, porque era uma cidade. E ela era bem preservada, tinha guardas na porta, nos portões de Jericó. Ninguém entrava lá sem que eles ficassem sabendo. Então os espias foram até Jericó, entraram na cidade e se dirigiram à casa de uma prostituta chamada Raabe. Quando eles estavam na casa de Raabe, alguém contou para o rei que havia espias israelitas na cidade. O rei ficou muito preocupado com a segurança do povo e da cidade.
e mandou dizer a Raabe que ela achasse um jeito de trazer os seus visitantes para fora da casa dela, porque o rei provavelmente ia mandar soldados até eles. Mas Raabe, ela teve uma boa ação. Ela escondeu os espias que Josué mandou, escondeu eles na casa dela, lá em cima. Ela morava em cima do muro de Jericó, a casa dela ficava no muro e ela escondeu lá no terraço da casa. Quando chegaram os soldados do rei e perguntaram para ela aonde estavam esses espias, ela despistou eles. Ela falou: eles estiveram aqui mesmo. Eu nem sabia que eles eram israelitas, mas eles já saíram. A hora que os portões, antes um pouquinho dos portões serem fechados, eles foram embora. Então os soldados saíram e os portões se fecharam e eles saíram procurar até lá perto do Rio Jordão para ver se alcançavam esses espias, porque todos temiam pela segurança da cidade. Então Raabe, ela subiu até o terraço, onde ela escondeu esses espias embaixo dos tecidos de linho. Ela chegou lá e conversou com eles e falou o seguinte, ela falou: olha, o nosso povo já sabia que vocês viriam e também sabia que o Deus de vocês é um Deus poderoso e que Ele fez vocês atravessarem por dentro do Mar Vermelho, Ele abriu o mar para vocês. Nós também ficamos sabendo que vocês já invadiram outros reinos e mataram os reis, então o povo está desesperado, o nosso povo está com muito medo. Mas eu gostaria de pedir para vocês que, assim como eu agi com bondade com vocês, quando vocês invadirem a cidade, vocês também poupem a mim e poupem a minha família. Eu gostaria que vocês poupassem meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então os espias falaram: sim, com certeza você agiu com bondade e nós também vamos agir com bondade com você. Mas nós vamos pedir para você o seguinte acordo: você tem que pedir para os seus familiares se esconderem na sua casa, porque o dia que nós formos invadir a cidade, nós não podemos nos responsabilizar se eles estiverem fora da sua casa. Então, que eles estejam todos protegidos dentro da sua casa e que você use essa corda que você está nos ajudando a fugir, você pendure do lado da janela, do lado de fora. E era uma corda vermelha, sabe, crianças? Então ficaria de fácil acesso. Os soldados poderiam olhar ali, os soldados hebreus, e perceber que aquela era a casa de Raabe, a mulher que tinha ajudado os espias. Então, ela fez assim. E eles falaram, inclusive, que eles iam cumprir com a palavra deles. E aconteceu que eles fugiram com uma corda que Raabe deu para eles pela janela e eles desceram. Mas antes deles saírem, ela falou: olha, se escondam nas montanhas e fiquem 3 dias lá, porque os soldados podem encontrar vocês antes disso. E assim eles fizeram. Quando eles chegaram lá e contaram tudo para Josué, e eles falaram assim: olha, eles estão com muito medo do nosso exército, eles ouviram falar do nosso Deus, então essa guerra está ganha, está a nosso favor, porque todos estão nos temendo. Viu, crianças? Todo mundo já sabia do poder de Deus, porque tinha acontecido já muita coisa desde que eles saíram do Egito. Quando os espias chegaram até Josué, eles contaram tudo o que eles viram lá, tudo o que aconteceu, que Raabe também salvou a vida deles. E Josué, no outro dia bem cedo, ele reuniu o povo e foram até mais próximo da margem do Rio Jordão. Também pediu para líderes ir falar com a população e com as tribos, pedindo para eles que se preparassem, se purificassem para atravessar o Rio Jordão. Instruiu também que sacerdotes iam carregar a Arca da Aliança e que eles iam passar em direção ao rio e que o povo também deveria segui-los, não muito de pertinho, porque a arca continha a presença de Deus, mas que eles fossem a uma certa distância seguindo os sacerdotes, porque aquela região também eles não conheciam. Então, quando os sacerdotes pisaram no Rio Jordão para começar a travessia, eis que a água se seca totalmente, a correnteza para e fica em terra seca, sem nenhuma gotinha de água. Então, os sacerdotes se posicionaram no meio do rio e o povo todo passou. A Bíblia conta que são mais de 40 mil homens, soldados. Era muita gente, né, pessoal? Daí, depois que toda essa gente passou,
e terminou de atravessar o rio, os sacerdotes permaneceram lá. Josué pediu que 12 homens das tribos, cada um de uma tribo, voltasse lá no meio do rio e pegasse cada um deles uma pedra do meio do rio, provavelmente era uma pedra bem grande, e voltassem ao acampamento, e lá eles amontoaram essas pedras e fizeram um monumento. Esse monumento ia servir para ficar de memória, para um dia que os filhos deles ou os filhos dos filhos perguntassem o porquê daquelas pedras. Eles iam poder contar toda a história do que Deus fez pelo povo, tirando eles do Egito, da escravidão, atravessando e dando todo o suprimento pelo deserto e chegando até ali naquelas terras que manava leite e mel e que era da promessa que Deus tinha prometido para eles. Depois que eles amontoaram aquelas pedras ali, daí que os sacerdotes puderam sair lá de dentro do rio. E quando eles terminaram de atravessar com a arca, o rio voltou à sua correnteza natural. Voltou aquele rio novamente a fluir naturalmente. Que lindo, né, gente? Do mesmo jeito que Moisés, que Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho para o povo fugir do Egito, agora também com Josué, ele foi honrado por Deus perante todo aquele povo, né? E abriu e também secou o rio para que eles passassem. Quando eles chegaram lá no acampamento do outro lado do rio, então Josué pediu que toda aquela gente, que todos aqueles homens fossem circuncidados, porque todos aqueles que já eram circuncidados no passado tinham morrido, todos já, nos 40 anos do deserto, e eles não entraram, né, na terra prometida. E aqueles que estavam ali eram os jovens, que eram os filhos dos filhos já, né? Eram os filhos e os netos daqueles homens. Então todos foram circuncidados e eles ficaram 3 dias se recuperando, e depois que tudo isso passou, eles comeram pão sem fermento, grãos da terra, e comemoraram naquele dia a Páscoa, pessoal. Comemoraram a Páscoa. E desde aquele dia em diante, eles não precisaram mais do maná que Deus providenciava para eles no deserto, porque ali já era uma terra que manava leite e mel, e eles já podiam tirar todos os seus alimentos daquela terra. Que legal, né? E daí, eles estavam pertinho de Jericó. Será que eles já correram, já invadiram, já pegaram Jericó para eles? O que será que eles fizeram? Será que os soldados já sacaram das suas espadas e foram até Jericó? Ainda não vamos saber, mas, crianças, fiquem na expectativa que domingo nós vamos saber uma parte muito interessante, que foi como eles conquistaram Jericó, tá bom? Até domingo, eu estarei aqui novamente contando essa parte para vocês, e tenham uma ótima semana a todos vocês. Amo vocês. Beijinho. Contente estou com ele, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou com ele, eu vou. Deus é bom pra mim. Mais rápido. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou com ele, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou com ele, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai. O sol, que a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, contente estou com ele, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou com ele, eu vou. Deus é bom pra mim.
Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Ângela. Seu aniversário no dia 23, meus parabéns. Espero que você esteja desfrutando bastante desta data no seu aniversário e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Pai, obrigado pela vida da Ângela, pela vida da sua família, e que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida e todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de deixar 2 versículos apenas para nossa breve consideração. Provérbios, capítulo 15, o versículo 8, diz o seguinte: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. E em Tiago, no capítulo 5, o final do versículo 16, diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vejam que a importância da oração. Deus não tem nenhum prazer, aliás, diz a palavra de Deus que é abominável todo o sacrifício do perverso. Mas ele tem prazer, ele tem contentamento com a oração dos retos, daqueles que foram alcançados pela retidão do Senhor Jesus Cristo. E Tiago também fala da eficácia que é a oração dos justos. Então, meus irmãos, nós deveríamos estar orando de coração, tendo a consciência de que nós fomos justificados através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e que Cristo atribuiu a sua justiça a nós. E ao orarmos, ao falarmos com Deus, saber que, como um pai cheio de amor, ele tem prazer, alegria na oração dos seus. E ao mesmo tempo devemos estar orando, mas com confiança, que o nosso Deus, ele atende, que a oração do justo é eficaz, ela tem resultados. E eu gostaria de lembrar, que devemos continuar orando, falando com Deus a respeito dos nossos irmãos em Cristo, aqui desta igreja, de outras igrejas. A nossa oração, como diz a palavra de Deus, deve ser estendida a todos os santos. Mesmo que nós concentremos mais a nossa oração naquelas pessoas a quem nós conhecemos, que estão próximas de nós, mas além disso também devemos estar orando por tantas outras pessoas. E eu gostaria que nesse momento a gente orasse em especial pela vida da Leia Marcondes. Ela viajou para Portugal, agora no dia 22, e vamos orar por essa nossa irmã que tem uma chamada missionária e que Deus possa estar abençoando muito a vida dela e usando-a ali neste país. Senhor, nós oramos em favor da irmã Leia. Ó Pai, que o Senhor possa estar sustentando a tua filha. Que ela, ó Pai, possa de fato estar exercendo ali em Portugal um ministério que tenha toda a tua aprovação. Concede a ela, Senhor, a capacitação mediante o teu Espírito Santo, para que ela realize, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, que ela realize em nome do Senhor Jesus. Dá-lhe saúde, Pai, e protege toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos também pelo Johnny, pelo Flávio,
semana passada e também pelo Dr. Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação. Vamos continuar orando, né, por esses nossos irmãos, nas nossas orações diárias. E neste momento eu gostaria de falar, aqueles que ainda não estão sabendo, do falecimento do Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo é irmão do nosso irmão Lauro. Ele faleceu no dia 20, o velório no dia 21. E vamos estar orando pelo conforto, pelo consolo do Espírito Santo à família do Dr. Eduardo. Vamos orar pela sua esposa, doutora Carmen, para que Deus a esteja consolando e também falando ao seu coração. Vamos orar pelos filhos, os filhos do Dr. Eduardo, filho também chamado Eduardo, e a filha, a Mirna, também são médicos. A Mirna mora longe, na Noruega, já estava esquecendo o nome do país, e ela deve ter chegado aqui, eu creio que na quinta-feira só. E vamos orar pela vida do Lauro, da Sofia, para que eles fiquem firmes, sendo testemunha viva para todos os seus queridos. Vamos orar pela irmã do Lauro, também a Rosali, que Deus esteja abençoando a vida dela. Ela estava cuidando da sua mãe, agora está cuidando de um modo especial. E vamos orar pela Dona Laura. Dona Laura, já com bastante idade, que é a mãe do nosso irmão Lauro. E além dela ter perdido o filho, e já no dia seguinte, no dia 21, o filho morreu no dia 20, e no dia 21 faleceu uma irmã dela, e, por certo, ao saber da notícia, isso vai abalar muito a sua vida. Mas vamos estar, então, orando, por esses nossos amados no Senhor. Pai, nós queremos agora orar pela vida do Lauro, da Sofia. Concede muita graça, conforto, consolo para eles. Concede a eles, ó Deus, a liberdade no Teu Espírito para estarem expressando a vida de Cristo para os seus familiares. Consola, Senhor, de um modo muito especial. Fala ao coração da Dona Laura, Senhor. Tempo difícil, com a perda do filho, com a perda de uma irmã. Só o Senhor mesmo, Pai, que através do Teu Espírito pode revelar a suficiência de Cristo para o seu coração. Abençoa, Senhor Jesus, nós pedimos os filhos, abençoa, Senhor Jesus, também a irmã, abençoa toda esta família, Senhor da glória, que a Tua graça possa revelar a suficiência de Cristo e para que eles tenham também o Teu consolo em suas vidas. Senhor, nós queremos orar, ó Pai, pelo Teu povo, ao redor do mundo inteiro, para que nesse tempo, Senhor, em que pessoas ao redor do mundo todo estão enfrentando dificuldades, problemas, ameaça de perda de vidas, problemas econômicos. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja possa se levantar neste momento para um testemunho vivo, poderoso, e que realmente mostre que só o Senhor, que pode, ó Deus, nesse tempo, trazer esperança e segurança para os nossos corações. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui nesta cidade. Ó Deus, que possamos estar
unidos pelo Teu Espírito, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos assistindo aqui na igreja local. E em meio, Senhor, a toda esta situação, essas dificuldades, estejamos permanecendo firmes no Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia daqueles que estão doentes no nosso meio, daqueles que estão com dificuldades na sua vida financeira. Mas, ó Deus, nós pedimos que todos esses nossos possam estar confiando no Senhor, confiando, ó Pai, na Tua provisão, e que possamos estar crescendo no nosso relacionamento contigo, para o louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor dos senhores, todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo sobre a vida de Paulo, apóstolo, que iniciamos há 2 domingos. Vamos dar continuidade hoje. Antes, porém, vamos orar, pedindo a Deus que capacitou os profetas no Velho Testamento, os apóstolos no Novo, através do Espírito Santo, para escreverem os livros da revelação de Deus. A Bíblia é o livro da revelação de Deus.
Nós só podemos conhecer Deus através daquilo que Ele revelou a estes homens, foram capacitados por Ele, e de modo muito especial através do Senhor Jesus, o Deus que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós. Então vamos orar para que o Espírito Santo também possa nos dar entendimento da palavra de Deus. E o entendimento, não apenas o entendimento, mas que ela possa descer para o nosso coração, para que possamos colocá-la em prática. E assim a nossa vida ser transformada por Deus, pelo poder de Deus. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela penetra no mais profundo do nosso coração. Vamos orar então. Senhor Deus, estamos aqui em nome de Jesus e vamos agora estudar a Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que a nossa mente possa estar receptiva à Tua palavra, Senhor. Que tenhamos a mente aberta e o desejo de conhecer a Tua palavra, Senhor. E também que ela possa fazer sentido para nós e possa descer até o nosso coração para que a coloquemos em prática. Muito obrigado por essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus, em nome de quem estamos aqui reunidos. Amém. Muito bem, então vamos dar continuidade à vida do apóstolo Paulo. Nós já falamos sobre como era a sua vida antes dele conhecer Jesus, antes de ter o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele era um judeu da tribo de Benjamim e ele era da seita, do segmento mais fanático dos judeus na época de Jesus, os saduceus, aqueles que eram rigorosos na prática da lei. E Paulo não era assim comum, ele disse que ele era irrepreensível em toda a prática da lei. E ele era tão zeloso que ele se tornou um perseguidor da igreja, chamado os do caminho. Quando falamos de igreja, sempre falamos de pessoas, os do caminho, os discípulos do Senhor Jesus, porque ele pensava que dessa maneira ele estava agradando a Deus. Até que, conforme vimos, ele teve seu encontro pessoal com Jesus, sua vida foi transformada pelo poder de Deus, e a partir daí então tivemos inclusive seu nome mudou, de Saulo para Paulo, tivemos um novo homem após o seu encontro com Jesus, porque na realidade, quando nós nos encontramos com Jesus, cremos nele, nos entregamos a ele, a Bíblia fala que nascemos de novo, somos a nova criação de Deus. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele então se tornou, conforme vimos também, um pregador dessas verdades de Deus. Então, a questão não é ter uma religião, mas ter a presença do Senhor Jesus na nossa vida, porque é Ele que nos transforma e Ele que nos torna, mediante o novo nascimento, participantes do seu reino, assim como Ele falou para Nicodemos. Então, Paulo, ele jogou fora toda a sua religiosidade, conforme vimos. Eu queria, a esse propósito, ler ainda em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Vou ler então. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Verso 45, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
Veja então que esses dois exemplos aqui, um vendeu tudo que tinha para comprar o campo, que tinha um tesouro escondido, e outro vendeu tudo que tinha para comprar a pérola de grande valor. Então eles trocaram pela pérola, trocaram o que eles tinham, e assim acontece quando conhecemos Jesus. Trocamos a nossa vida antiga, aquilo que valorizávamos tanto, e nos tornamos então seguidores de Jesus. Achamos a grande pérola para a nossa vida, de grande valor. Então Paulo, como falei, jogou fora toda a sua religiosidade. E ele fala lá em Filipenses, capítulo 3, né, que ele considerou, por causa de Jesus, considerou tudo o que ele fazia como perda. Quando ele compara com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, ele diz então, eu perdi todas as coisas. Aliás, ele diz, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria, que procede da lei, porque ele era irrepreensível na lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vimos também que ele continuou se achando o pior dos pecadores, em virtude de como tinha sido a sua vida, e ele tornou-se então, foi comprado por Jesus, com o sangue de Jesus. Jesus pagou o preço do resgate para a sua libertação, e ele se torna um escravo de Jesus. E, consequentemente, também, então, essa mudança, ele diz que ele se tornou um servidor da igreja. A palavra que ele usa é a palavra ministro, que é traduzida normalmente pelas traduções como ministro, mas no original é a palavra diácono, é aquele que serve, Ele diz lá em Filipenses, aliás, em Efésios, versículo 9, um pouquinho antes, ele diz assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, capítulo 3, um pouquinho antes do 9, acho que 6 ou 7, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, ou seja, diácono, um que está a serviço de Deus na proclamação do Evangelho. E ele fala que foi de acordo com a dádiva, com o dom da graça de Deus, que foi a ele concedida. Então, este é o Paulo, né, que se tornou um servidor da igreja. E também ele fala que ele foi escolhido para ser apóstolo. Jesus o chamou para ser um apóstolo. Ele foi nomeado apóstolo pelo Senhor Jesus. Como sabemos, então ele foi o último apóstolo a integrar o grupo dos 12, né? Mas ele foi comissionado por Jesus, que apareceu a ele. Não foi uma visão que ele teve, foi um aparecimento do Senhor Jesus após a sua ressurreição e após a sua glorificação. Então, ele teve essa incumbência de ser um dos apóstolos, e ele foi canal da revelação de Deus. Tanto é que ele deixou 13 cartas escritas pela revelação do Espírito de Deus. E, além disso, ele fala que ele foi designado por Deus também para ser pregador e mestre. Ele disse assim, o Senhor disse para Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele que tinha sido perseguidor da igreja,
e Deus foi fiel nessa promessa também, porque se há alguém que sofreu pelo Evangelho, foi ele, né? Veja então o que ele diz: a mim, o menor de todos os santos. A outra tradução diz assim, creio que a NVI: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, me foi concedida esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer, trabalho do mestre, esclarecer a todos a administração deste mistério. E ele vai dizer que mistério é esse, né? Desde os séculos passados foi mantido oculto por Deus que criou todas as coisas. Ele está falando da revelação de Jesus. Os gregos tinham as religiões de mistério, e ele diz: um mistério que estiver oculto foi revelado na pessoa de Jesus. Vimos também que ele vivia inteiramente para Jesus. Para mim o viver é Cristo, ele disse. Para mim o viver é Cristo. E ele tinha profunda gratidão, porque ele foi capacitado por Deus, porque ele foi salvo por Jesus, porque ele se tornou a nova criação de Deus, e Deus o nomeou como apóstolo, Deus o nomeou como pregador, como mestre, e ele tinha profunda gratidão por isso, né? Ele dizia assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o serviço. Veja que ele tinha muita gratidão. Deus considerou ele fiel e Deus deu forças para ele, Deus o capacitou através do Espírito Santo e Deus o designou para o ministério. Deus então acreditou em Paulo, né? E ele tinha muita gratidão por isso. Dou graças para com aquele que me fortaleceu, designando-me para o ministério, para a diaconia. E eu, que antes era um perseguidor, um insolente, mas a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, Deus me chamou e me capacitou. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso ele tinha, então, muita gratidão a Deus, que transformou, que fez dele uma nova pessoa, e deu a ele essas incumbências no reino de Deus, né? Por isso que ele diz em Timóteo 1,12: assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então veja como que este homem, ele glorificava Deus, né? A ele, Efésios 3:21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, diante de tudo isso, ele se conservou humilde, né? Ele viveu uma vida que servia de modelo para os outros. Ele tinha autoridade para dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Podem imitar a minha vida porque eu sou um imitador de Jesus. A graça de Deus que me transformou e eu me tornei no imitador de Jesus. Então vocês podem olhar para a minha vida e serem meus imitadores. Na realidade, a nossa missão aqui neste mundo é tornar o Deus invisível em Deus visível. Como que as pessoas vão conhecer Deus? Uma das maneiras é olhando para a nossa vida.
eles precisam olhar para nós e falar, não, este sujeito aqui, ele é um seguidor de Jesus. Ele é um seguidor de Jesus. Então, através da nossa vida, das nossas atitudes, não somos perfeitos, evidentemente, através da maneira que temos de tratar as pessoas, o interesse que demonstramos por elas, a compaixão, a generosidade, enfim, as qualidades do Senhor Jesus. Então as pessoas vão falar, não, aqui está uma pessoa, aqui está um homem, aqui está uma mulher, que realmente dá para perceber Deus através da vida dela. Você deve conhecer pessoas, eu conheço algumas, aqui observando o comportamento dessas pessoas, eu chego à seguinte conclusão: Deus realmente existe, porque esta pessoa aqui, ela tem um procedimento semelhante ao de Jesus, e isso faz muito bem para a gente. Oxalá todos nós possamos ser um modelo, não com vaidade, com orgulho, porque isso daí já não está com nada, mas na simplicidade de vida de Jesus, sem ostentação, sem religiosidade, sem todas essas coisas aí que não tem nada a ver com Jesus, mas vivendo com humildade, com bondade, com graça, com misericórdia. Peçamos a Deus que Ele nos faça pessoas assim, né? Muito bem. Como eu falei, ele sofreu bastante por causa de Jesus, sofreu muito mesmo. Se der tempo, vou ler aqui um texto do seu sofrimento. Mas uma outra coisa sobre Paulo é que ele cumpriu fielmente a missão que recebeu de Deus. Veja que ele recebeu o encargo de ser apóstolo, o encargo de ser pregador do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ele recebeu o encargo de ser mestre, ensinar os princípios e os valores de Deus, e ele então recebeu o encargo de ser um servidor da igreja, de ser um diácono da igreja. E ele cumpriu fielmente todas essas missões que ele recebeu de Jesus. Eu quero ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Ele diz assim para o seu filho na fé: tu, porém, falando para o Timóteo, para nós também, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Instruções, essa é a última carta que Paulo está escrevendo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então veja que ele já está no final aqui da sua vida, e ele usa algumas expressões, encorajando Timóteo a que fosse fiel e cumprisse o que ele recebeu de Deus, o trabalho que ele recebeu de Deus, porque Paulo diz, eu já estou indo. Ele usa essa expressão, oferecido por libação. Ele está usando o linguajar do Velho Testamento, quando ele entendia que a sua vida e agora a sua morte como um sacrifício, como uma oferta derramada a Deus, porque no Velho Testamento a libação era o derramamento de algum líquido, geralmente era vinho, óleo, azeite, né? E até mesmo leite, como um ato de cultuar a Deus. Então essa era essa oferta, uma oferta líquida que era oferecida. Deus instituiu isso. E Paulo aqui, então, ele está usando esta figura, né, do Velho Testamento
muito bem conhecida pelos judeus da época dele, e ele então fala: eu estou sendo colocado no altar de Deus como uma oferta. A minha vida, ele viveu já essa vida, né? Viveu, ele fala: mas agora eu estou chegando ao fim, então eu já estou sendo oferecido como uma oferta, mas Timóteo, você vai continuar. Então, você vai continuar. E ele diz assim: o tempo da minha partida é chegado, né? O tempo da partida é chegado. Muito bem, mas ainda falando um pouco sobre a libação, né? Paulo estava querendo dizer que, da mesma forma que a libação era uma oferta derramada e oferecida a Deus, a vida dele também em breve seria derramada e oferecida a Deus. Ou seja, Paulo via a sua morte como um sacrifício agradável a Deus, e isso estava muito próximo, porque ele tinha grande prazer em Deus. E ele fala mais então, né? O tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Ele está falando agora, já o meu tempo está acabando. Essa figura que o tempo da partida é chegado, era a maneira de dizer quando um navio estava ancorado e que o tempo dele ali tinha terminado, então ele levantava a âncora para ir embora. Ele fala: então agora eu estou levantando a âncora, porque o meu tempo acabou, né? O meu tempo acabou. E também é usado para o soldado que tinha a sua barraca, né? E quando terminava o seu serviço ali, então ele desarmava a sua barraca, a sua tenda, e ia embora. Então é essa palavra que ele está dizendo aqui, né? Que o tempo meu acabou. Eu estou levantando o meu acampamento aqui dessa terra. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Já. E aí ele completa, né? Usando também a figura do soldado, né? Eu já combati o bom combate. Então agora eu estou desarmando o meu acampamento. Estou desarmando o meu acampamento. Mas Timóteo, você deve continuar. E outros tantos da época e depois, e nós até hoje, né? Ele diz, então, combati o bom combate, né? Aqui desta palavra combatir, o bom combate, é que vem a nossa palavra agonia, né? Vem a nossa palavra agonia, que significa esforçar-se ao máximo. Esforçar-se ao máximo, entrar em agonia, em um esforço assim, um esforço do atleta, do profissional, né? E ele fala, então, eu combati esse bom combate, eu fui um lutador, eu realmente me esforcei, né? E ele diz também, eu completei a carreira que me foi proposta, né? A carreira, eu atingi o objetivo, e eu alcancei o alvo. Eu combati, eu lutei, e eu guardei o alvo. E fala também que ele guardou a fé. Algumas pessoas no passado achavam que guardar a fé era pegar a Bíblia e guardar no bolso. Guardar a fé. Então, não tem nada a ver com isso. Guardar a fé, sabe o que significa? Proteger, preservar e defender a fé, né? Guardar significa isso, né? Então, veja que Paulo, ele defendeu, ele preservou e ele protegeu o depósito que ele recebeu da fé em Deus. Ele preservou com a sua vida, com seus ensinos, com seu exemplo, com a sua maneira de ser, com a palavra que sempre ele tinha no Evangelho. Então, ele pode dizer agora, no final da sua vida, que ele preservou a palavra de Deus.
aquele defendeu a palavra de Deus, pagou um preço caro por isso, mas ele preservou. Esta palavra também aparece em Efésios, capítulo 4, versículo 3, quando Paulo fala assim: não peço que os tires do mundo, quer dizer, os discípulos de Jesus, e sim que os guardes do mal, quer dizer, sim que os preserves do mal, que os proteja, que os defenda do mal. Então ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo viveu essas verdades, cuidou do bom depósito de Deus que foi confiado a ele, protegeu, preservou, defendeu, nunca se intimidou, Ele sempre apresentou a defesa do Evangelho, né? Ele não tinha medo de nada e de ninguém, ele tinha só o temor de Deus. E ele enfrentou muitas questões difíceis e complicadas com os falsos mestres, os falsos apóstolos, pessoas que difamaram ele, que caluniaram, que procuraram tirar a sua autoridade apostólica. Ele não teve medo dessa gente, não. Ele enfrentou todos eles com a palavra de Deus e ele preservou a verdade, né? Então, vamos continuar um pouquinho mais aí, né? Lá em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, né? Capítulo 11, é um texto muito interessante, quando Paulo mostra como que ele lutava pelo Evangelho. Porque lá em Corinto apareceu um pessoal lá que começou a difamar Paulo, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, que eles que eram os verdadeiros apóstolos. E aí Paulo falou, ele defende a sua autoridade, né? Dizendo que ele era fraco quando estava presente, que ele era usado só nas cartas, mas quando ele estava presente, ele não estava assim, ele não era tão ousado, né? Ele não era tão ousado. E ele apresenta a sua defesa, né? E então, mas eu vou deixar para ler na próxima ocasião, porque o nosso tempo está correndo, né? Veja bem, depois você pode ler na sua casa, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 10, 11 e até o 12, versículo 6, onde ele apresenta a sua defesa do Evangelho. Vale a pena você ler depois esse texto aí do apóstolo Paulo, né? Ele não tinha medo, não. E Paulo tinha também uma profunda convicção que ao deixar esta vida estaria juntamente com Cristo para desfrutar da vida com Deus, ou da vida de Deus em toda a sua plenitude. Então ele continua dizendo, 2 Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Algumas traduções trazem a palavra dia, D maiúsculo, porque fala do tempo final, quando vai se encerrar esse presente século. A Bíblia fala de últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, mas haverá o último dia, quando Jesus aparecerá, e aqueles que são dele vão estar com ele para sempre. E ele tinha essa convicção, a coroa da justiça me está guardada pelo Senhor, que ele é o reto juiz, e ele vai me dar. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, a todos quantos se entregaram a ele, vivem para ele, amam o Senhor Jesus e aguardam
a sua vinda. E aí ele encoraja Timóteo na segunda carta: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, começando no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador, de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, pelo qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo, aqui é um presente contínuo, que significa um sofrimento contínuo. Estas coisas, todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei a quem dei a minha confiança, isto é, e ainda mantenho a mesma confiança, né? Aquela confiança que eu depositei em Jesus, eu continuo com ela, né? E que Ele é poderoso e suficiente para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu depósito é algo que a pessoa, assim como fazemos o depósito hoje no banco, é algo que alguém entrega para outra pessoa da sua confiança, para que ela guarde aquele seu tesouro. Ele tem plena confiança. Então Paulo fala: eu tenho plena confiança, estou certo, não tem nenhuma dúvida de que Ele é poderoso para preservar o meu tesouro, o meu depósito, que eu entreguei a Ele, a minha vida. Ele vai preservar até aquele dia também com letra maiúsculo. E para o Timóteo, ainda no capítulo, primeira carta, capítulo 6, versículos 20 e 21, ele diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então guarda, cuida bem, Timóteo, preserva esse depósito que recebemos de Deus, Então, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando alguns se desviaram da fé. Eu imagino o que é que Paulo falaria hoje, diante de tanta confusão, tanta informação de todo lado e verdades e inverdades, chamam de verdade, mas que não é. E Paulo falou: então, ô Timóteo, não tinha essa parafernália de comunicação nos dias dele, mas tinha sim aqueles que eram falsos e que professavam isso, e aqueles que foram na conversa disso se desviaram da fé. E eu creio que os crentes, nós os crentes que conhecemos Jesus, que somos discípulos de Jesus, devemos nos empenhar em conhecer a palavra de Deus. Há tanta conversa por aí, tanta opinião, tanta coisa, e eu vejo gente que gasta um tempo danado atrás dessas coisas, né? Olha o que o fulano disse, olha o que o outro disse. Paulo dizia o seguinte: quando eu fui ter convosco, eu só tinha uma preocupação, era pregar o Jesus crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Porque se a gente for ficar ouvindo opinião daqui e dali, então não vai sobrar tempo para a palavra de Deus.
E aqui, gente, nós temos a preciosidade, o depósito que Deus confiou a nós. Aqui é a verdade revelada na sua palavra. Então, domingo que vem, vou terminar essa parte do apóstolo Paulo. E aí eu quero falar o legado que ele deixou para toda a humanidade, por meio da sua vida. As 13 cartas que ele escreveu, mais a narrativa que nós temos no livro de Lucas, seu amigo, irmão em Cristo, companheiro de todas as horas. E isso está registrado no livro de Atos. Outro dia alguém me perguntou, eu queria conhecer, você tem algum livro para indicar sobre a vida de Paulo? Eu falei, tenho 14 livros para indicar sobre a vida dele. Se você ler bem, com atenção, você vai saber o que é preciso saber sobre a vida de Paulo. Porque ali não está a opinião, não estou dizendo que não há bons livros sobre a vida de Paulo. O que eu estou dizendo é que se alguém quiser conhecer a vida de Paulo, precisa ler atentamente as suas cartas e o relato de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. E se fizermos isso, com certeza a nossa vida será enriquecida. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos aplicar em nossa vida aquilo, pelo menos algumas coisas que Paulo aplicou na vida dele, né? A gratidão que ele tinha por Deus, a convicção que ele tinha, o amor que ele tinha por Jesus, a coragem que ele tinha de falar do Evangelho, com atitude boa, com jeito bom, e que possamos chegar ao final da nossa vida com essa convicção, né, que ele chegou. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para preservar o meu tesouro até o dia final. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva. Queremos agradecer porque o Senhor usou homens no passado, como o apóstolo Paulo e outros. E o próprio Senhor Jesus, que veio a este mundo para revelar quem o Senhor é. O Senhor usou estes homens para revelar a tua vontade. O Senhor se deu a conhecer através desses homens. E o Senhor tem um projeto de vida para nós, Senhor. Então, quero pedir agora que o Senhor nos ajude a entender mais desse projeto, não apenas a entender, mas colocar em prática. Que cada um de nós, diante de Deus, possa abrir o seu coração e ver o que na vida não está de acordo com a vontade e os planos de Deus. Não apenas ver, Senhor, mas nós queremos ter o poder de modificar o que precisamos modificar. Que o Senhor possa receber nossa gratidão e nosso louvor pela vida que temos em Jesus. E nós queremos amar o Senhor Jesus, com todo o nosso coração. E oramos em nome dele. Amém. Todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro,
onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora